Oi, Brasil! Cheguei com mais uma entrevista incrível pra vocês. Imagina se os Estados Unidos estivessem em uma guerra civil. Agora pensa como seria acompanhar a viagem intensa de 4 jornalistas nessa situação em busca de uma entrevista com o presidente do país. Essa é a história de Guerra Civil. Filme que tem ninguém mais, ninguém menos do que Wagner Moura e Cailee Spaeny como protagonistas. A nossa equipe conversou com eles sobre a produção para saber tudo sobre os bastidores. Cailee revelou que o papel fez com que ela tivesse um novo hobby e ainda mandou uma mensagem emocionante aos jornalistas do mundo todo. Já Wagner comentou sobre uma cena bem difícil de gravar e ainda aceitou fazer um desafio da nossa equipe. Pega a pipoca e vem conferir. 19 states have seceded. The United States Army ramps up activity. The White House issued warnings to the Western forces as well as the Florida Alliance. The three-term president assures the uprising will be dealt with swiftly. Let me know if you want to try anything on. Are you guys aware there's like a pretty huge civil war going on all across America? We just try to stay out. With what we see on the news, seems like it's for the best. Wagner, é um prazer falar com você hoje. Quando eu assisti o filme, uma coisa que me pegou muito do Joe é que ele fica repetindo muito a frase: a gente tem que ir até Washington contar essa história, a gente tem que contar essa história. Eu queria saber, com esse personagem, que história você queria contar? Bom, eu queria contar a história que Alex Garland escreveu naquele roteiro, né? Que eu achei que, quando eu li, eu me identifiquei muito. Eu nunca tinha lido uma coisa tão... sabe o zeitgeist, o espírito do tempo, assim. Ele está falando de algo que está palpável, ele conseguiu captar essa ansiedade política que todos nós vivemos em países que estão polarizados politicamente, né? Então, eu que gosto de cinema político, tenho uma carreira né, eu dirigi um filme super político, fiz outros tantos, eu quis muito contar essa história. E também uma coisa muito interessante é que, apesar do filme ser muito denso, na sessão, muitas pessoas riram com algumas falas do Joe. E eu queria saber pra você como foi trazer esse tom mais leve pro personagem também. Eu acho que ele tem essa função. Acho que Alex escreveu, quando ele criou esses 4 personagens que estão dentro daquele carro, como ele é um grande escritor, eu acho que ele deu essa dinâmica, uma dinâmica para cada um, né? E eu acho que a dinâmica do Joe é um pouco essa, de deixar as coisas sempre um pouco mais leves, né? Como ele é um jornalista experiente, que teve no front, né, de guerra por muitos anos, ele sabe que ele não quer que aconteça com ele o que está acontecendo com a Lee, por exemplo. Então ele fica tirando isso da frente o tempo todo, né? E também porque em zonas de guerra a gente tende a achar que, claro, é um horror, né? É a pior coisa do mundo. Mas quando eu fiz Narcos, quando eu morava em Bogotá, eu perguntava para as pessoas assim, como era viver em Bogotá nos anos 80, que as bombas caíam, que era a cidade mais perigosa do mundo. As pessoas diziam assim, cara, a gente saía, a gente ia pro bar, a gente tomava cerveja, caiu uma bomba lá, a gente vivia, as pessoas continuam a viver, né? Então acho que tem isso também, e é uma coisa que eu gosto em personagens, sempre que eu vejo um personagem que quer viver, que tem a vontade de estar vivo, sabe, eu acho que Joe, apesar de ele arriscar a vida o tempo todo, ele flerta com a morte, né, muito tempo, acho que ele gosta de viver. Eu sei que você já respondeu muito essa pergunta, mas quando você vê o filme, você não tem como passar em branco a cena que o Joe é perguntado que americano ele é. There's some kind of misunderstanding here. What? Well, you're American, okay? Okay. What kind of American are you? You don't know? E você, sendo um brasileiro, atuando num filme no exterior, morando agora fora, assim, e eu vi que você também falou que repetiu muito essa cena. 2 dias. Nossa, eu queria saber como foi pra você como pessoa, mais do que como ator, como pessoa. Foi muito difícil. Eu tinha lido a cena, claro, né, e achado a cena muito forte. E aquela cena, todo filme tem uma cena que você fica assim, falta uma semana, você fala, tá faltando uma semana para aquela cena chegar. Ficava sempre pensando nisso, mas eu não achei que eu fosse ficar tão mexido quanto eu fiquei quando eu filmei. Porque eu sou um imigrante, né? Eu moro lá, tenho vivido lá nos Estados Unidos, né? Então, e faço parte de uma comunidade enorme de imigrantes que se existe um país no mundo que é construído a partir da imigração, são os Estados Unidos, né? Mas nesse momento de polarização, esses sentimentos de xenofobia, de anti-imigração, de racismo mesmo, eles vêm com muita força, né? E eu nunca
vivi uma situação dessa. Eu não sei como eu reagiria se alguém chegasse, porque eu falo com sotaque e tudo. Se alguém chegasse para mim e dissesse: o que você está fazendo aqui? Vai embora, volte para o seu país, uma coisa horrorosa dessa. E o Jesse Plemons faz aquilo com tanta... Né? Então foi muito difícil para mim, mexeu comigo num lugar profundo aí de imigrante, difícil. Né? E uma coisa que eu não sei se muita gente sabe, mas você também é jornalista, além de ator. E eu vi que você disse que esse filme mudou a forma como você enxerga essa polarização política um pouco. E aí... Pode falar. Não, são duas coisas. Assim, uma é que, de fato, eu me graduei como jornalista, trabalhei como jornalista, e acho incrível que esse filme seja um filme sobre jornalismo. Né? Acho que o jornalismo vive uma crise muito grande no mundo. Assim, eu fico muito preocupado com a forma como as pessoas consomem informação hoje, né, pelas redes sociais, assim, o papel do jornalismo está em xeque, o jornalismo como negócio, virando uma coisa diferente, enfim. E também líderes mundiais atacando jornalistas, enfim, eu acho uma coisa que eu tenho muita admiração por jornalistas. Mas você perguntou outra coisa, eram duas coisas. Né? Não, então, eu ia perguntar para você, eu queria saber, nesse papel de ator e também jornalista, qual reflexão você queria que as pessoas... sobre a polarização, como eu mudei, exatamente. Desculpa, eu sou prolixo. Tá, não, pode seguir. Mas eu tô cansado, então às vezes eu esqueço. Pode seguir. Mas eu mudei o seguinte, porque eu tenho uma posição política muito forte. Esse filme não tem. Esse filme é um filme político, é um filme bem político, mas é um filme que não tem uma agenda ideológica. E é importante que é um filme que está dizendo assim, a polarização é o maior inimigo da democracia hoje. Então ele não poderia tomar um lado, como Marighella tomou. E depois desse filme, eu tive muito claro que está na hora de todos nós a gente começar a criar mais pontes e ouvir, escutar mais. Se uma pessoa... Eu não consigo sentar para conversar com um nazista, eu não vou conseguir fazer isso nunca, mas se uma pessoa pensa que o Estado deve gerir a coisa pública de uma forma diferente da que eu penso, por que a gente não pode conversar? Por que a gente tem que se odiar e criar uma distância, sabe, entre nós? Eu lembro de uma época em que havia um debate saudável, intelectual. Né? Tinha o PT aqui no Brasil, o PSDB, o PMDB. Que saudade de Fernando Henrique Cardoso, dos tucanos. Né? Assim, que você tinha uma troca intelectual sobre como as coisas devem ser. Né? Então eu acho que está na hora da gente erguer mais pontes, mesmo com um mundo tão polarizado como está. Então, eu tenho 1 minuto para terminar e me mandaram com uma missão para que, como o Joe fez no filme, para pegar um quote seu. Para pegar o quê? Um quote, uma fala, uma aspa sua, em específico, porque Olavo está aí em Paraíso Tropical, de volta. E aí eu recebi o pedido muito especial, superior do jornalista Hugo Gloss, pedindo para você reproduzir uma frase icônica dele. Qual? Você é a cachorra mais burra daqui desse calçadão. Você quer que eu diga isso pra câmera? Porque eu não tenho coragem de dizer isso pra você. Não, por favor, pra câmera. Por favor, pra câmera. Ai, meu Deus, você é a cachorra mais burra aqui desse calçadão. Meu Deus, perfeito. Muito obrigada, sem nem como agradecer. Foi ótimo. Citizens of America, the so-called Western forces of Texas and California have suffered a very great defeat at the hands of the United States military. Mr. President, do you regret the use of airstrikes against American citizens? We're moving to D.C. today. You need to go down there. They shoot journalists on sight in the Capitol. Every instinct in me says this is death. Flooded. Every time I survived the war zone, I thought I was sending a warning home. Don't do this. Oh yeah, here we go. So, Kaylee, nice to meet you. Nice to meet you. Is this your first time in Brazil? First time in South America, first time in Brazil.
I got in yesterday, but I'm already having the best time. Oh, that's so nice. So it's good food, great music. I've got Wagner Moura showing me around Brazil, so Really? got the best tour guide. It's a What dream, did he dreaming. show you? Well, yesterday he took me to like the best restaurant in Sao Paulo, and then he had a sort of get together with some friends, and the guitar came out, and everyone started singing, and it was like, oh my God, all my dreams are coming true. A It was big everything party. I envisioned in my head, what I wanted Brazil to be, happened in the first 24 hours. So I'm having a great time. A big party. The big part. Well, it was like a nice get together. It was very sweet. Everyone loved each other. They're all beautiful artists, and it's like a painter and an architect and an actress. It was great. It was great. Oh, that's so nice. It's very sweet. So, in this movie, you play Jessie, which is a girl who has this dream to become a war journalist. I have to say that I relate to her a lot because I started working with hard news at 19 years old. Wow. So Wow. while I was watching the movie, I was like, oh my God, it's so like this. So That's amazing that you resonated with it, and yeah. hopefully you felt like it was accurate. And Yes, sure. And I kept wondering, how was the preparation for you? Did you have any journalists that inspired you for this role? yeah, there were a few that I really I studied a lot of different journalists. War photographers specifically. Lee Miller was a big one, and I think about her all the time now. I read a book about her entire life and the different journeys that she went on, and then her time during World War II, and just an extraordinary life, and also heartbreaking. And read about Don McCullen, who my character is actually named after. Character is Jesse Cullen, so that was someone I looked at, read about his life. He wrote an amazing autobiographical book, and then Lindsay Addario, who is a current war photographer. And then as a cast altogether, we watched this documentary that was incredibly helpful called Under the Wire. It was about Mary Colvin's life, and very heartbreaking documentary to watch, but was very informative about the relationships between these journalists and what their lives are like in these during these wars, and what's the sort of inner struggle within them. And so lots of research there, and then started to learn how to use the film cameras, and went to the dark room and learned how to process my own film. And so all the times you see Jessie taking a photo, I'm actually taking a photo. And Really? yeah, it was a fun thing to sort of dive into. And now I have my own set of cameras that I use personally. Amazing. So that was a real treat. And then Alex Garland, he grew up with a lot of war correspondents and war journalists in his life, and his dad was a political cartoonist, and he traveled and sort of had a similar mentor like Lee and Jessie have. So I pulled a lot from his own personal stories as well. Can we see this picture someday, maybe? They're out there. They developed all of those photos. Some of them I think are even used in the movie. The final act where we're in the White House, I couldn't get a speed of film that was fast enough in that low of light, but I got to work with the camera operator to compose Jessie's final shots in the film. So that was a cool way to collaborate in a way that I haven't done before. So cool. And how was to work with Wagner Moura? You talked about. I mean, he's just the kindest, most passionate, caring, loving man, and he's a brilliant actor. He brought so much to this movie. I mean, we really couldn't have done this film without him. He brings levity to this film that is so needed, and he was really someone I could lean on during this film. All of them were so special. Stephen McKinley Henderson, Kirsten Dunst. And I just was like a sponge, sort of soaking all of their amazing talents in.
it's sort of similar in the way that Jesse is trying to keep up with all these pros. I think Nia's Kaylee I was also trying to do the same thing. But he's one of a kind. He's a very special human being. And throughout the movie, I saw that Jesse goes through a lot of traumas, and how there was something that was difficult for you to shoot, something that was challenging, maybe. Yeah, I think definitely there was no off days. I mean, every day was very intense and challenging, but I think we were all going through it together as a cast, and we shot this movie in order. We shot it chronologically, so you're sort of watching us in real time take in these very intense scenes and subject matter, and we're also bonding in real time, and the audience is getting to see that play out. But we all were going through those moments together, and so we all bonded very quickly. I mean, we're in that car 70% of the movie. We're in very tight quarters, but we all liked each other, thank God. And just to wrap up, I saw you saying that this movie is kind of a love letter to journalists. Yeah. I want to know, in what sense do you think it's a love letter? I mean, I've never seen a movie like this that sort of zeroes in on the lives and the inner struggles that these journalists go through, and specifically war journalists. And a friend of Alex's told him that, like, don't make a movie about journalists. Everyone will think it's boring, or no one appreciates, it's really like, journalism is so vital and to democracy. And I think that this was an important perspective to show, and it's something that we all need to see. And I don't want to know what a world looks like without journalists. And it was such a joy for me to learn about their lives and what they do, and what sacrifices they make for us. And I hope people feel the same way when they see this movie. Well, thank you so much for the interview, and I got emotional. No, I did. But thank you for the love letter. Thank you for the interview. I'm glad it connected with you, because we all tried really hard to sort of bring that there, and I think there was a lot of love for journalists, and we tried to inject that right into the film. So. And I have to say, we felt it. Oh, good. Thank you for being so kind. That was so lovely. So nice to meet you. Thank you. Bye. Gente, eles são incríveis, né? Pois Guerra Civil já está nos cinemas, não deixe de conferir esse filme tão importante e especial nas telonas. E não esquece de ativar o sininho, comentar e compartilhar. Se tá vendo no Instagram, comenta e compartilha. Beijo! Lassie! Get over here now! The president's on the move! He's busting out. God bless you all, and God bless America.